Glória a Deus. Vamos começar falando sobre pessoas teimosas. Você conhece alguém teimoso? Quem pode me citar uma característica de uma pessoa teimosa? Ou quem poderia descrever algo sobre esse tipo de pessoa? Como é uma pessoa teimosa para você? Como é que você identifica uma? Não escuta outras opiniões. Obstinada, né? Irredutível, pessoa que não muda. O que mais? Como você identifica uma pessoa teimosa? Uma pessoa insubmissa. Pessoa insistente naquela opinião, naquela palavra que ela tinha, né? Ela mantém aquela palavra dela. Irmãos, hoje nós vamos ver uma das características de uma pessoa teimosa, que talvez seja a principal característica de uma pessoa assim, né? E nós precisamos avaliar se nós não estamos tendo ou demonstrando essa característica de alguma forma nas nossas vidas. Para isso eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 8. Segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. Êxodo, capítulo de número 8. Nós estamos, aos domingos pela manhã, estudando sobre as 10 pragas do Egito. Até agora nós passamos pela primeira e pela segunda. Na primeira, Deus transforma a água em vinho. Não, né? Água em sangue. Quem transformou água em vinho foi Jesus. E na segunda, nós vemos uma multiplicação de rãs. Elas sobem, elas entram nas casas, elas entram nos quartos, elas sobem nas camas dos egípcios. Então foi a segunda praga. Hoje nós veremos a terceira, que é a mais curta. Assim, em termos de números de versículos, ela é a menor. Mas também tem muitas lições importantes para nos ensinar. Êxodo, capítulo de número 8. E o primeiro acontecimento que nós vemos aqui é a ordem de Deus dada aos seus servos e o propósito dessa ordem. Olhem comigo o verso de número 16. Êxodo capítulo 8, verso de número 16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, querido Deus e amado Pai, nós te buscamos, Senhor, agradecendo esse privilégio, essa porta aberta que temos ao céu, ao teu trono, Senhor. Como somos privilegiados, Pai. Há seres humanos na terra que, por serem tão poderosos, nós não temos acesso a eles. Nem que nós quiséssemos, Senhor, nós poderíamos falar com eles, de tão poderosos que eles são. Em contrapartida, nós temos acesso ao ser mais poderoso de todo o universo. A qualquer momento e em qualquer lugar, nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos e falarmos com o Senhor, como um filho fala com seu próprio pai. Senhor, muito obrigado, Deus, muito obrigado por esta oportunidade que estamos tendo agora, de neste momento, Senhor, nos dirigirmos a Ti, como já foi dito hoje, agradecendo por este dia, por esta nova semana, Senhor, já consagrando esta semana a Ti. Senhor, que ela seja melhor do que a semana passada. Não digo melhor, Senhor, apenas nos acontecimentos, mas que nós sejamos melhores, Pai. Que nós sejamos mais tementes a Ti do que na semana anterior. Que nós sejamos mais amáveis. Que nós sejamos mais firmes. Senhor, que nós sejamos mais sensíveis ao Senhor e ao Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E agora, Senhor, quando abrimos a Tua palavra, para nela meditar, nós pedimos que o Senhor esteja a nos ajudar, Senhor, a ter misericórdia de nós, a nos agraciar
com o entendimento da tua palavra e também o desejo de colocá-la em prática. Sei com a família do Leones agora, sei que é algo simples aos nossos olhos, mas mesmo assim, Pai, nas simplicidades da vida, nós também enxergamos a tua mão, Pai. Então seja com eles. Obrigado, Senhor, pela melhora da Lorena, por quem nós temos orado. Muito obrigado, Senhor, porque ela já saiu da UTI, já se encontra no leito, está prestes, Senhor, em breve a voltar para casa. Muito obrigado, Senhor. Eu creio que isso vai trazer um grande alívio, especialmente para os pais dela, para os familiares dela. Obrigado também pelo nosso irmão Quixadá. Senhor, seja com todos os enfermos. Nós oramos pela melhora de cada um deles. E agora nós já agradecemos também, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Uma curiosidade, na Bíblia de vocês está traduzido piolhos também? Na de todos vocês? Piolhos? Ok, vou já responder, vou já explicar por que essa pergunta. Irmãos, aqui nós vemos uma ordem de Deus. Deus ordena a Moisés que ele diga a Arão para estender o seu bordão e ferir a terra do Egito. O que é que tem de diferente em relação à praga anterior? Em relação à segunda praga? No capítulo 8, verso de número 1, diz assim, ó. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então aqui nós vemos uma diferença entre as duas pragas anteriores. Porque nas duas pragas anteriores, Deus manda que Moisés dê um aviso a Faraó. Inclusive, em 3 das 10 pragas, existe um aviso ou uma ordem para que Moisés vá a Faraó pela manhã. Na praga de número 1, na praga de número 4 e na praga de número 7. Vá a Faraó pela manhã. Em 3 outras pragas, Deus simplesmente diz, vá a Faraó. São nas pragas 2, 5 e 8. Então, em 3, Deus diz, vá a Faraó pela manhã e fale com ele. Em outras 3, Deus diz, Moisés, vá a Faraó, sem especificar o horário. Mas em outras 3, irmãos, na praga 3, na praga 6 e na praga 9, Deus não manda Moisés ir até Faraó. Então, em algumas pragas, Deus simplesmente não avisa o que vai acontecer. Em 6, ele dá um aviso claro, ele antecipa. Mas em outras, não. As pragas simplesmente acontecem. O que a gente pode aprender disso em relação a Deus? Deus não é obrigado a ficar repetindo os seus avisos o tempo todo. Obrigado, Israel. Deus não é obrigado, irmãos, a estar nos avisando o tempo todo o que ele vai fazer. Especialmente quando ele já avisou. Especialmente quando ele já disse que o nosso comportamento precisa mudar. Não é tudo que vai acontecer que Deus vai dizer daqui para frente. Então ele avisa quando ele quer, ele repete os seus avisos quando ele quer. É claro que ele sempre vai avisar, mas ele já avisou. Ele já avisou, deixa o meu povo ir. Ele já avisou, coisas ruins vão acontecer. Então Deus, ele não é obrigado a sempre estar repetindo as mesmas coisas para nós o tempo todo. A gente sabe que Jesus vai voltar, não é? Alguém ainda acredita nisso? Tem gente que não acredita, tem gente que duvida, né? Jesus vai voltar, mas ele precisa estar avisando isso o tempo todo? Não, ele já avisou. Nós sabemos que se Jesus não voltar, a gente vai partir, a gente vai morrer. E eu creio que em muitas situações Deus nos prepara para isso. Mas ele precisa todo dia, olha, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Todo dia ele repetindo isso, não. Então precisamos estar atentos ao que Deus já falou. Porque nem sempre ele vai ficar sempre repetindo aquilo que ele já nos disse. Então essa é uma lição importante que a gente aprende aqui. A maneira de Deus agir, ela vai mudar de acordo com as circunstâncias na nossa vida. Deus diz a Moisés, então, que ele ordene a Arão que estenda o seu bordão e fira o pó da terra, a fim de que o pó da terra se torne em piolhos por toda a terra
do Egito. Outra diferença que nós vemos aqui em relação às pragas anteriores é que na primeira praga e na segunda praga, o ambiente do milagre foi a água. Primeiro, a água se transformou em sangue. Segundo, da água, rãs saíram. Só que agora muda. Da água para a terra. E o que é que isso vai servir para mostrar em relação a Deus, igreja? Isso vai servir para mostrar que Deus não é Deus apenas de uma parte da natureza. Deus não é soberano apenas sobre uma parte da criação. Ele é soberano sobre toda a criação. Ele governa a água, sim, mas ele também governa a terra. Ele também vai mostrar que ele governa o ar. Ele também vai mostrar que ele governa o céu. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano sobre toda a criação. Né? Então, é muito interessante essa falta de limitação de Deus. Porque nós, seres humanos, somos limitados. A gente não pode ser bom em tudo. O que é que nós somos aconselhados a fazer desde cedo? Escolha algo no qual você é bom, estude sobre aquilo, se desenvolva naquela área e você vai ter sucesso na sua vida. Não é assim? Então, descubra algo no qual você se dá bem, no qual você é habilidoso, habilidosa, e procure desenvolver aquilo. E trabalhe naquilo até que aquilo vire um sustento para você, um meio de vida para você. Porque senão vai acontecer, irmãos, de nós, como muitas pessoas, né, fazem faculdade, escolhem um curso por causa dos outros. Escolhem uma área porque os familiares querem que ele siga aquela área. Ou então porque o mercado de trabalho é muito propício para aquela área. Só que não é a área daquela pessoa. Né? Não é aquilo no qual ela tem habilidade. Ela gosta de trabalhar com animais. Mas a família quer que ela seja advogada. E aí ela vai ver gato, cachorro em todo canto. Né? Ela não vai conseguir se desenvolver na área do direito, da advocacia. Porque, irmãos, nós somos limitados. Ninguém consegue ser bom em tudo. Mas, felizmente, nós somos bons em alguma coisa. Então, vamos procurar identificar no que eu posso ganhar a vida. Eu posso ganhar a vida nessa área ou nessa. E eu tenho que descartar as outras. Senão eu vou passar fome. Eu vou morrer de fome. Nós somos assim. Deus não. Deus não é limitado. Deus é ilimitado. Deus é bom em tudo. Inclusive, se a gente fosse citar aqui as profissões de Jesus, a gente passaria a manhã inteira. Né? Ele era o médico perfeito, o advogado perfeito, o professor perfeito, o enfermeiro perfeito, e por aí vai. Jesus é perfeito em tudo. Deus é perfeito em tudo. Então ele domina a água. Mas aqui ele vai mudar de ambiente. Para mostrar o quê? Eu não domino só uma parte. Eu domino todo. Eu domino sobre tudo. Você pode confiar em mim, em qualquer situação da sua vida, que eu sou capaz de resolver. Então, essa é uma das características de Deus que nós podemos ver aqui, logo no início da primeira praga. E se Deus é soberano sobre tudo, igreja, isso deve gerar em nós que tipo de obediência? Obediência particular, uma obediência parcial ou uma obediência completa? Se Deus é completo, nós também temos que obedecer a Ele completamente. Isso nos leva ao segundo acontecimento do nosso texto, que é justamente a obediência de Moisés e Arão e o resultado dessa obediência. Olha o verso 17. No 16, Deus ordena, Deus instrui o que fazer. No 17 acontece isso. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra.
e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Moisés e Arão obedecem a Deus. Como sempre eles estão fazendo aqui no relato das 10 pragas. E qual é o resultado, igreja? O resultado é uma abundância de piolhos nos homens e no gado. Tem uma época da vida do ser humano que ele adquire piolhos. Dizem que a criança que não teve piolhos não tem história para contar, né? Eu lembro de quantas vezes eu vi meus irmãos, eu não, né? Estou brincando, eu também. Como é que a gente chama? O que é que as mães fazem com a gente quando a gente tem piolhos? Ou quando ela suspeita que a gente tem, porque a gente não tem, mas ela suspeita que a gente tem, ela cata a gente, né? E pensa no negócio que dava raiva. Querendo sair, ela me puxava pelo cabelo e eu gentilmente voltava para onde eu estava, né? Já que a senhora quer, eu ficarei aqui de bom grado. Não, eu tinha muita raiva, nós tínhamos, né? Porque a gente achava que não tinha mais, ela tinha que mostrar para a gente se assustar com o que existia. Mas eu creio que toda criança, ela já teve. Quer ver? Levanta a mão aqui quem já teve piolho. E não tem vergonha de admitir. Olha aí, rapaz, vocês são cearenses de verdade, né? Não vou falar sobre bicho do pé, que é outra história. E está dando muito aqui no Ceará também, né? Eu vi uma reportagem esses dias, eu pensei que era só no meu interior, no Canaã, meu interior que tinha, mas até em Fortaleza está tendo muito bicho de pé. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo uma abundância de piolhos. Em outras Bíblias, essa mesma palavra também pode ser traduzida como pulgas. É algo nojento, né? Eu só não creio que são insetos. Porque, se não me engano, em uma versão muito famosa aqui no Brasil, a NVI, tem insetos. Mas eu não creio que aqui está falando de insetos. Insetos vai ser na próxima praga, moscas. Mas aqui está falando de piolhos mesmo. Por quê? Um dos motivos é porque eu não vejo ninguém dizendo que tem insetos nas pessoas e no gado. Inseto, ele voa, né? Não tem inseto nas pessoas e no gado, mas piolhos sim. Então eu creio que aqui está falando realmente de lêndias, de piolhos, de pulgas, e não poucas, né? Parasitas, muito bem, biólogo Jean, né? Olha aí, já sabe qual é a área dele. Além de tecladista, biólogo, né? Então, são parasitas, carrapatos, inclusive, é uma palavra que pode ser usada aqui também, em relação aos animais, né? Pois é, no original, a palavra, ela pode significar insetos, mas aí você vai ter que ver pelo contexto, porque a mesma palavra, ela serve para muitos significados. Aí o contexto é que vai dizer qual é o que cabe mais ali, né? Por isso, algumas Bíblias trazem insetos, que são seres com asas, que voam, né? Essa palavra. Porém, o contexto e a história vai mostrar que o significado principal aqui realmente é parasitas, né? Piolhos, porque mais na frente vai significar vermes, larvas. Então, é algo mais preso ao ser humano, né? Então, houve uma infestação de piolhos. E percebam onde, igreja? Onde foi essa infestação? Em que localidade? Opa! Não apenas no Egito, em alguma parte do Egito, mas em toda a terra do Egito. Aí eu pergunto para vocês, quem morava no Egito nessa época? Além dos egípcios, claro, né? Hã? Os hebreus, em uma terra específica, mas dentro do Egito. Então, essa infestação de piolhos pegou neles também? Sim. A partir da 4ª praga em diante, o texto vai dizer claramente que os egípcios não foram afetados. Mas o Nilo
se transformando em sangue, afetou os hebreus? Afetou. Rãs em todo o Egito? Também. Piolhos? Também. Até aqui, pelo menos, os hebreus também são afetados. Então, irmãos, não é tudo que acontece no mundo que nos poupa. Não é tudo que acontece no mundo que Deus vai nos poupar daquilo. Existem coisas que vão acontecer com os descrentes e vão acontecer com o crente também. O crente, ele está passível de sofrer algumas coisas que o descrente também sofre. Um exemplo disso recente, Covid-19. Porque, infelizmente, alguns crentes, lendo as pragas do Egito, chegaram à seguinte conclusão: não, mas Deus vai nos poupar. Crente que é crente não pega. Crente que é crente não vai adquirir Covid-19. Eu acho que eles leram da quarta em diante, né? Porque a primeira, a segunda e a terceira estão deixando implícito que o povo de Deus também sofreu um pouco. Na quarta, não. Vai ficar claro, para deixar ainda mais visível que Deus estava protegendo o seu povo. Mas não é tudo, irmãos. Eu creio que em muitas coisas Deus vai proteger o crente, sim, mas não é em tudo. Existem pragas, existem doenças que, se o crente não se cuidar, ele vai adquirir, né? Não, o crente não fica gripado. Não, o crente ele não leva topada. Não, o crente, a gente não pode ter esse pensamento. Temos que ter o nosso cuidado. E, infelizmente, eu estou dizendo isso porque eu vi atitudes assim, né, de pessoas amadas nossas, de pessoas queridas, que diziam: não, mas o Covid não pega, o povo de Deus não adquire. E teve casos até de pessoas que morreram por causa disso, né? Não quiseram se cuidar em nada, tiveram nenhum cuidado e acabaram perdendo a própria vida. Então, precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado, tirar as nossas conclusões realmente de uma leitura sábia da palavra de Deus. Senão a gente vai cair em extremos e a gente vai acabar sofrendo por causa disso. Deu para entender? Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Ok. Teve crente chegando na UPA com Covid, Rafael? Demais. Não era crente de verdade, não. É verdade, é verdade. É porque assim, Rafael, alguns irmãos nossos, eles pegam as promessas de Deus para saúde. Pai do Senhor, meu irmão. Sinto sua falta, viu? Amém. E aí eles aplicam para essa terra como se tudo que Deus prometeu fosse para essa terra. Eu creio que aqui vai ser o começo, né? Por exemplo, vitória sobre o pecado. Aqui vai ser o começo da nossa vitória sobre o pecado. Mas o fim vai ser quando ele voltar para nos buscar. Então nem tudo vai se concretizar aqui, né? Saúde também. Eu creio que Deus cura, cura. Mas tem uns que ele cura e tem outros que ele leva. Não é assim? Quando chega a hora, ele leva. Ele permite a doença, ele permite a morte. Mas lá, não. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais luto. É lá. Lá vai ser realmente perfeito. Aqui não. Aqui é o começo. Deus está demonstrando uma parte do que nos aguarda na terra por vir. Amém? Então é como você disse mesmo. De fato, aqui a gente vai ter que se cuidar. E às vezes, se cuidando, ainda pode adquirir uma coisa ou outra. Não estou dizendo que a gente tem que confiar nos médicos ou que a gente tem que confiar nos remédios. Não. Se for preciso usar, usa. Confiando em Deus. Mas usa, né? Tomar aqui um comprimido. Eita, esse aqui é bom. 1 grama, né? Esse Tilenol aqui, menino, vai resolver o meu problema de dor de cabeça rápido. Tem 1 grama, né? Sabia nem que existia. Viu? Aí eu fui comprar, a pessoa tem 1 grama. Eita, isso aqui é bom. Mas, irmão, se Deus não quiser, pode ser 5 gramas, 10 gramas. E aí não fica bom jamais. Se Deus quiser, nem com remédio, nem de remédio precisa.
Mas se for para usar, não sou contra a medicina. Não vou muito para médico, mas não sou contra. Mas eu creio que Deus usa, com certeza, exames são necessários, né? Raio-X é necessário, tem que tirar. E aí, cadê o microfone? O pessoal de casa não está ouvindo. Oi, São. Teve uma época da minha vida, logo no início da minha conversão, eu peguei uma doença chamada cobreiro, né? E essa doença, ela me martigou um pouquinho, sofri um bocado. Realmente ela faltou, assim, acho que uns cinco dedinhos para encostar. O pessoal diz que encostar Morre, morre, é? né? Eita. Não sei, né? Sei que o sofrimento realmente é muito grande, porque ela arde, Rodeou o ela corpo. rodeou todinho. Ixi. Rodeou do umbigo aqui, aí veio do lado direito, veio indo, chegou nas costas, no meio, aí veio para minha cintura aqui, ficou faltando pouca coisinha aqui, sabe? E o que é, Rafael, cobreiro? O cobreiro, ele é uma bactéria, né? Um germe, Bactéria. na verdade, ele é um germe, Hum. né? Que ele dá de mijo de aranha, de cocô de rato, cocô de cachorro, de gato. E nessa época eu estava trabalhando como ajudante de pedreiro do tio Quixadá. A gente estava fazendo um serviço, inclusive, acho que o Alessandro não está aqui, na sogra do Alessandro, né? Fazendo o piso lá. E eu sei que eu peguei essa doença e minha família toda católica e dizia, ó, enquanto você não for lá rezar, isso desde o início, cara, desde o início do cobreiro, desde quando começou aqui no meu umbigo e veio devagarzinho e passou uma semana, 2 semanas e eu sofrendo. Aí eu sei que minha mãe respeitava um pouco menos porque eu era novo convertido juntamente com meu irmão, meu primo, Gleison. E todos ficavam ali, vá na rezadeira, vá fazer uma reza nisso daí, rapaz. Esse negócio de crente fica fora a parte. Você tem que cuidar da sua saúde. E eu não, eu sempre no meu quarto eu dizia, no meu quarto que eu digo, o meu, da minha irmã e do meu irmão, que era todo mundo junto. E eu dizia, não, o Senhor vai me curar, porque o Senhor curou meu irmão. Então por que que ele não vai me curar? Ele vai me curar. E eu sempre me mantive firme, né, ali na graça do Senhor. E certo dia, certa noite, chegou a minha esposa do trabalho e disse assim, nem ela, né, sabia do sofrimento ao certo que eu estava passando. E nós não tínhamos condições de comprar o remédio. Ela chegou e disse assim, B, vocês não têm o dinheiro para comprar o remédio? Aí, não tenho. Eu vou lá no vereador João José para ele me dar condições de comprar o remédio. Aí ela disse assim, não, eu vou comprar. Qual é? Aí eu sei que Deus tinha me abençoado já nesse mesmo dia, à tarde, de um médico me atender e dizer, eu conheço essa doença. Disse, né? Eu conheço essa doença. Isso coça, isso arde, né? Isso frivia, a ponto de tirar realmente a paciência da gente. Eu andava com um pano aqui enrolado, molhado direto, porque era muito quente. Direto, eu dormia com isso, eu saía com isso. Nós saíamos, eu e ela, para tomar sorvete, na época só era sorvete. E eu sei que, enfim, ela comprou a medicação, eu tomei na primeira semana, já não sentia mais nada. Mas as bolas, era grandona assim as bolas, né, cheio de bolinha preta. Aí à medida que ia ficando bom, ela ia murchando e saindo murchando para me tirar a casca, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que tem certas ocasiões na vida da gente que é necessário a gente realmente agir com fé, acreditando no Senhor. O Senhor, ele usou o médico naquela manhã ali, depois do almoço, na verdade, para me atender e me passar a medicação correta, né? Eu criei naquilo dali porque foi Deus que usou a minha tia Deca que disse, Valda, tem um médico muito bom ali no posto, leva o Rafael que... E foi isso que aconteceu. Foi Deus que agiu através daquele médico, mas eu mantive firme na fé, sem desonrar ao meu Deus. Glória a Deus. De fato, Rafael. Eu lembro quando eu tive esse meu problema na perna, né? A gente foi. Eu suspeito que foi quando a gente estava indo para
vigílias nas serras, acho que toda sexta a gente ia. E tinha uma serra aqui, acho que foi no Maranguape, que estava tendo um surto. Baturité também, um surto dessa doença. E é um mosquitinho que pica. E aí a gente procurou aqui em todos os locais aqui de Maracanã, ninguém sabia o que era. Né? E a gente já estava realmente assim aflito, porque era algo que crescia na perna. E aí foi quando a gente foi até o Hospital São José, lá em Fortaleza. E ali, irmãos, quando a gente viu Deus abrindo as portas, né, o tratamento sendo providenciado, e quando eu vi com quem eu seria tratado, que era com o ex-secretário de saúde do estado do Ceará, né, eu vi que realmente o cuidado dele ali com aquela doença, então eu vi também Deus agindo através daquilo. Né? Deus age, às vezes, de forma direta, curando, mas Deus também age por meio da medicina. Né? Nós estamos suscetíveis a doenças também. Mesmo tendo fé, a gente pode adquirir doenças, mas Deus vai providenciar ou a cura ou o tratamento para cada um de nós. Né? Como você disse, vamos manter a nossa fé no Senhor. Amém? Isso nos leva, irmãos, a ver o que é que os magos, por falar em médicos, o que é que os magos tentam fazer. Verso de número 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Nas duas pragas anteriores, os magos, eles procuram imitar as pragas e eles conseguem. De alguma forma, eles imitam, eles fazem o mesmo que Deus faz de forma milagrosa, eles imitam de alguma forma. A gente não sabe exatamente como, mas com as suas ciências ocultas, com as suas mágicas, a gente sabe que os mágicos eles são muito habilidosos de fazer algo parecer verdade. Né? A gente fica até impressionado. Então, eles conseguiram nas pragas anteriores, mas nessa praga aqui, eles não conseguem. Eles fazem o mesmo para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos em toda a terra do Egito, nos homens e nos gados. O que nós aprendemos aqui, igreja? O mal tem poder, mas o poder do mal é limitado. Enquanto que o poder de Deus não tem limites, ele é soberano na água, ele é soberano na terra. Quando muda o ambiente, os magos não conseguem mais agir. Os magos não conseguem mais imitar. O mal tem poder? Tem. E o crente tem que saber disso. O crente tem que estar ciente de que o nosso inimigo ele tem poder. Brincar com ele eu não posso. Ter medo dele também não. Eu tenho que respeitar, eu tenho que saber, eu tenho que reconhecer que o mal é poderoso. Mas eu também tenho que saber, irmãos, que o mal é limitado. Não é tudo que Deus faz que o mal pode fazer e nem imitar, porque o poder de Deus está muito acima do poder do nosso inimigo. Não é como algumas pessoas pensam, né? Infelizmente, até alguns crentes acham que está Deus de um lado, o diabo do outro, e eles estão brigando o tempo todo, e são dois inimigos ali, ó, com a mesma capacidade. Tem hora que Deus ganha, tem hora que o diabo ganha. Coitado desse crente que pensa assim, né? São mais como dois lutadores em categorias totalmente diferentes. A categoria de Deus é a mais alta possível. O diabo está ali em uma categoria intermediária, mas não se compara, irmãos, ao poder do nosso Deus. Na hora que Deus quer amarrar o diabo, ele amarra, que nem um dono amarra o seu cão, o seu cachorro, e ele não ultrapassa o limite que Deus dá. Né? A gente vê isso no exemplo de Jó, que ele tem que pedir permissão a Deus para fazer algo com o ser humano. Se Deus não der, ele não faz. Se Deus não permitir, irmãos, o diabo não tem poder na minha vida e na sua vida. Em nada e para nada. Então nós temos que ter
essa consciência em relação a Deus. Né? Por isso que a gente não fala tanto no nosso inimigo aqui. A gente fala, mas ele não é o personagem principal aqui nessa casa. Né? O personagem principal é o Senhor nosso Deus. Porque quando Deus age, o inimigo fica de mãos atadas realmente. Irmãos, aqui nós vemos que os magos falham. Os magos não conseguem imitar o poder de Deus. Mas sabia que tem falhas que vêm para o bem? Sabia que tem falhas que nos ensinam algo que nós precisamos aprender? A gente só quer ganhar, a gente só quer ter sucesso, a gente só quer ter vitória, mas às vezes dos fracassos nós também aprendemos coisas importantes. Os magos, inclusive, chegam a uma conclusão importantíssima sobre o que está acontecendo. Início do verso 19. Olha a conclusão a que os magos chegam. Então disseram os magos a Faraó, pela primeira vez, isto é, o quê? O dedo de Deus. Nem a mão ainda é, viu? É só o dedo. Deus está apenas no início da sua obra. Mas, irmãos, é impressionante os magos dizerem isso. É impressionante egípcios dizerem que é o dedo de Deus. Especialmente porque são os magos que estão dizendo. E quando a Bíblia fala de magos, está falando muitas vezes de sacerdotes de outro Deus. De pessoas que cresceram para serem encantadores, para serem mágicos, para serem servos de divindades egípcias. Então eles, na terceira praga, eles já chegam à conclusão. Faraó, isso não está normal. A gente tentou, não é truque não. Porque se fosse truque a gente faria também. Nós não conseguimos, Faraó. Só tem uma conclusão. Isso é o dedo de Deus. É o Deus dos hebreus que está agindo. É o Deus dos hebreus que está fazendo algo aqui no Egito. Impressionante, irmãos, esses magos chegarem a essa conclusão. Né? Então era Deus agindo. E, como sempre, contra os falsos deuses egípcios. Contra que deuses, pastor? Podemos citar, por exemplo, o falso deus Geb, ou é Geb, G-E-B. Em outras versões, G-E-B-E, que era o deus egípcio da terra. Tinha o deus egípcio do Nilo, tinha o deus da enchente do Nilo, da fertilidade do Nilo. A gente só precisa de um que resolve tudo, né? Os descrentes, eles precisam de vários deuses, um para cada coisa, um para cada mês, um para cada problema. É o santo das causas impossíveis, os das causas possíveis, o das causas prováveis, o das causas distantes. A gente não, um já basta, né? Ele resolve tudo. Mas os egípcios, eles têm um panteão de deuses. E esses deuses, eles se complementam uns aos outros. Tem os mais fortes, tem os mais fracos. E aí tinha o Deus da terra, né? É esse aí mesmo. Tem um pássaro lá em cima, né? Esse aí é o Geb, Deus da terra. Terra essa que foi ferida por quem? Por Deus. E obedeceu a quem? A Deus, né? Produziu piolhos que prejudicaram os adoradores desse Deus. O que Deus estava mostrando? Eu não sou apenas o Deus da água. Prazer, eu sou também o Deus da terra. Eu governo sobre tudo e sobre todos. Irmão, outro Deus que pode ter sido atingido com isso na mente egípcia foi o Deus Tote. Vê se tu acha aí, Sara. Tote. T-O-T. Que era o Deus egípcio. Olha como ele era poderoso. Do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da mágica. Esse era o Deus que enchia as pessoas de conhecimento, de sabedoria, de mágica. Só que os magos não conseguiram fazer nada, nem com a ajuda de Tote. Não é esse, não sei se a Sara vai encontrar. Mas pelo menos esses dois deuses, eles foram atingidos por essa terceira praga. O Deus da terra e o Deus da magia.
E Faraó, irmãos, como é que ele reage a tudo isso? Pareceu o Tote? É esse? Esse não é o Geb, não? Parece, viu? Será que eles eram irmãos? Então esse, segundo a Sara, estou confiando nela, é o deus Tote, que é o deus da magia, né? Não sei se da medicina também, da escrita. Isso, exatamente. Na verdade, a cabeça, né? Exatamente, é. Eu acho que entre os gregos, a medicina, ela é representada por uma cobra, né? Uma serpente. Se não me engano, Apolo é o deus da medicina. Esse aí é o Tote também? Ou é o Geb? É o Tote. Olha aí o Tote estudando, ó. Como é que eu vou ganhar dos hebreus? Não tem como. O Deus dos hebreus é maior do que todos, né? Ele leu ali no último capítulo do livro da história. É uma cobra. O quê? Na medicina dos gregos, né? Exatamente. É a serpente. Eita Deus. Porque dela sai o veneno, né? Exatamente. Irmãos, para concluir, vamos ver a reação que Faraó tem a tudo isso. Final do verso 19. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó não ouviu quem? Hã? Os seus próprios magos. Faraó não ouviu os seus próprios conselheiros, aqueles que estavam no palácio com ele, aqueles a quem ele ouviu na primeira e na segunda praga. Na terceira, ele não ouve nem os seus próprios magos. E essa é a característica principal de uma pessoa teimosa. Uma pessoa teimosa, ela não ouve. Uma pessoa teimosa, ela não escuta conselho de ninguém, nem das pessoas próximas a ela, nem de quem está perto dela. Ela escuta conselho de Senhor ninguém. Não que a gente deva ouvir todo e qualquer conselho. Não que sempre a gente vai ter que fazer uma pesquisa de opinião para saber o que estão dizendo, para a gente agir de acordo com o que estão dizendo. Não. Existem casos na Bíblia em que servos de Deus ouviram conselhos e não atenderam, porque eles estavam ouvindo o conselho mais importante, que era o conselho do Senhor. Vamos ver um exemplo, inclusive, lá em 1 Samuel, capítulo 23. O exemplo de alguém que disse não para os conselhos e que agiu corretamente. 1 Samuel 23. Davi livra Keila. Não é uma mulher, viu? É uma cidade. Keila. 1 Samuel 23, a partir do verso 1 até o 5. Tem que botar um garrafão d'água aqui, viu? Tá quente nesses dias. 1 Samuel 23, 1 a 5, amém? Acabou. Foi dito a Davi. Davi está naquela época de fugir de Saul. Então ele se esconde num lugar e no outro porque Saul está procurando Davi para matá-lo. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Davi queria ir para uma cidade.
Aí os homens de Davi, guerreiros, viu? Disseram, Davi, a gente está com medo aqui em Judá. Que dirá indo a Keila? Davi escuta. Davi se balança. Eita, será que Deus está querendo me dizer alguma coisa através dos meus companheiros? O que Davi faz? Verso 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Aí o verso 5 diz, partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus. Obrigado, Rafael. E levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Então Davi ali consulta o Senhor. Deus diz, vai. Só que os homens, os companheiros de Davi dizem, não, Davi, melhor não, viu? Aquilo deixa Davi balançado. Davi era alguém que estava escutando. Para tirar a dúvida, o que ele faz? Consulta o Senhor novamente. E aí o Senhor confirma a vontade dele, diz, pode ir, Davi. Eu vou livrar Keila através de você. Esse é um dos exemplos de alguém que ouve. Alguém que ouve o Senhor e alguém que ouve também as pessoas. Não quer dizer que sempre ele vai seguir as pessoas que estão dando conselhos para ele. Mas ele vai levar em conta. Ele vai pensar sobre aquilo. Isso vai fazer com que ele busque ainda mais a Deus. Porque uma coisa, irmãos, é nós seguirmos o conselho de Deus, sermos teimosos em fazer a vontade de Deus. Outra coisa é sermos teimosos em fazer a nossa própria vontade. Não, eu já decidi, vai ser assim, pronto. Não foi Deus que falou, não foi Deus que mandou, é o que eu quero e eu vou até o fim. Aí é uma teimosia errada. É uma teimosia que vai trazer consequências ruins. Então, como é que nós nos encontramos em relação a isso, irmãos? Como é que nós nos encontramos em relação a ouvir conselhos de pessoas que estão próximas a nós? De pessoas que nós sabemos que têm Deus, né? Ou que estão querendo nos levar para Deus. Porque imagina, o que teria acontecido se Faraó tivesse ouvido os magos? Teria evitado sofrimento, né? Teria evitado mortes, porque o próprio filho de Faraó no final vai morrer. Então, quando nós ouvimos, sofrimentos são evitados. Consequências ruins são evitadas. Então teria acabado na terceira praga. Na terceira praga já teria acabado o sofrimento dos egípcios. Mas por causa da teimosia de um homem, muitos vão sofrer. E às vezes por causa da nossa teimosia, irmãos, muitas pessoas sofrem. Porque nós não queremos ouvir conselhos. Não queremos ouvir conselhos de ninguém. Provérbios, capítulo 11, verso 14, para a gente concluir. Pensei que a gente ia terminar mais cedo hoje, mas vocês não deixam, né? Vocês falam bastante. E eu gosto, viu? Eu gosto de aula assim. Realmente eu confesso que eu fico triste quando vocês ficam calados. Eu penso que vocês estão pensando nas contas de amanhã, né? No almoço daqui a pouco. E agora, Senhor? Acorda esse povo. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, eu creio que na versão de alguns vai estar diferente, né? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Como é que está na versão de vocês, a primeira parte? Está igual? Conselhos, na primeira parte também, Rainer? Muito bem. Creio que a melhor tradução é essa. Não havendo conselhos, cai o povo. O povo é como se fosse um governante que não é aconselhado por ninguém. O que vai acontecer com o povo? O povo vai sofrer. O povo vai cair. O líder que não escuta conselhos faz os seus liderados sofrerem.
Isso vale para tudo, irmãos. Para uma casa, isso vale para um colégio, isso vale para uma igreja, isso vale para o país. Governante que não escuta conselho faz o seu povo sofrer. Mas é um provérbio antitético, né? Um provérbio que mostra contrários. Na multidão de conselheiros há segurança. O rei vai tomar uma decisão, mas antes de tomar a decisão, ele vai ouvir os mais velhos, né? Ele vai ouvir as pessoas que têm uma visão diferente. E aí, no final, eu creio que é isso que Deus está querendo para nós. Mas é bom ouvir conselhos. E não ouvir apenas, né? Não apenas escutar, que às vezes a gente escuta. A mãe está falando e o filho, não, pode falar, mãe. Não. Escuta, mas não ouve. E se não ouve, vai se dar mal. Porque tem que escutar e tem que ouvir. Até nisso Deus nos ajuda, né? Pastor, que conselhos ouvir? Escute o conselho e peça a confirmação de Deus, que nem Davi fez. E ele se deu bem. Que não sejamos pessoas teimosas, e sim pessoas sensíveis ao que Deus quer nos falar, tanto diretamente como também através dos outros. Será que agora mesmo Deus está querendo falar com você através de pessoas que estão ao teu redor, de familiares teus, de irmãos, de irmãs? Muitas vezes Deus quer fazer isso, que possamos ter os ouvidos atentos. Amém? Fiquemos de pé. Vamos encerrar orando ao Senhor. Tem uma frase aqui no Ceará que diz: quem não escuta conselhos, como é? Tem a frase assim, tem? Escuta ais. Como é? Não é assim não, inventei agora. Foi. Quem não escuta, cuidado. Quem não escuta, cuidado, escuta, coitado. Inventei agora, viu? Mas deu certo, não deu? Olha aí, pode anotar, viu? Quem não escuta, cuidado, vai escutar, coitado. Eita Deus, é verdade, viu? Que possamos escutar os cuidados de quem quer nos aconselhar. Procure conselheiros, está em dúvida? Procure conselheiros, conselheiras, da igreja mesmo, né? Pessoas sábias para te aconselharem e haja de acordo com isso. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer, Pai, porque a Tua palavra nos revela tanto exemplos positivos, como também exemplos negativos. Os exemplos positivos são para nós os seguirmos. Os exemplos negativos, Senhor, são para nós os evitarmos, para que nós não sigamos na nossa vida, porque a Tua palavra não mostra apenas o erro sendo cometido, mas a consequência do erro também. Senhor, quantos sofrimentos Faraó poderia ter evitado para ele e para o seu povo, a quem ele dizia amar, mas na verdade ele trouxe foi angústia, ele trouxe morte, ele trouxe aflição. Que nós possamos aprender com isto, Pai, sermos pessoas determinadas, pessoas decididas, mas decididas em fazer a Tua vontade nas nossas vidas e não a nossa, Pai, porque a nossa vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. É a nossa vontade pura e simplesmente, a vontade de um pecador, de uma pecadora. Mas a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor, é maravilhosa. E muitas vezes o Senhor vai nos mostrar, ou nos confirmar a Tua vontade, através de servos, através de servas, através dos pais, Senhor, através das autoridades. Então nos ajuda a sermos pessoas que ouvem, que não têm o coração fechado, o coração endurecido, e sim um coração sensível, para voltar atrás, se for preciso, e dizer, eu ia nessa direção, mas agora eu decidi não ir mais. Eu ia realizar este ato, mas agora eu não vou mais, porque o Senhor está falando ao meu coração, através de pessoas que me amam e que cuidam de mim. Pai, abençoa o Teu povo, que possamos prosperar, que possamos progredir mais e mais na Tua vontade aqui nesta terra, pois tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo
permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós, até a noite, se Deus quiser, culto de ceia. Se prepare espiritualmente para a ceia. E se você puder, traga algo para ajudar, né? Existem pessoas precisando de cestas, então eu quero lembrar os irmãos, se tiverem algo, tragam. Amém? Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Tá quente.